dia! E como dizem os irmãos da nossa querida Bahia, axé, meu povo, essa é a nossa manhã de reflexão e arte. E hoje trazendo Marcos Demário, educador, palestrante, escritor com mais de 30 livros publicados, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz, editor do canal Orientação Espírita no YouTube e diretor fundador do IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral. E vamos buscar o nosso convidado. Bom dia, Marcos Demário. Bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Eu que agradeço o seu convite. É com muita alegria que compareço aqui ao seu programa e que possamos ter uma boa conversa a respeito, então, do Espiritismo e a nossa vida. Muito obrigado pela participação. Para nós, um grande privilégio esse momento, pode crer. Marcos, você abraça a oratória com o objetivo de renovar o espírito das pessoas, assim como a doutrina nos leva à fé raciocinada. Isso se deve ao seu envolvimento precoce com o espiritismo? De fato, eu até posso dizer que eu sou o famoso espírita de berço, porque meus pais já eram espíritas. Minha mãe tinha uma mediunidade exuberante. E nós somos de São Paulo, capital, e eu me recordo aqui, com muita gratidão e alegria, dos tempos da Associação Espírita Jacó, no bairro do Tatuapé, e também a participação da antiga União Distrital Espírita, também lá do Tatuapé, pela USE, a nossa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E então, eu fui absorvendo o espiritismo com muita facilidade. Eu estudava à época, recordo disso, eu fazia o primário, que hoje, né, seria o primeiro segmento do ensino fundamental. Eu fiz todo o meu primário num colégio católico, que é o Colégio Francisco de Assis. Mas alguma coisa me dizia que não era aquilo. E quando os meus pais começaram, então, a me apresentar o espiritismo, eu comecei a frequentar o centro espírita, eu logo me identifiquei com a doutrina. E eu recordo, certa ocasião, eu já estava no ginásio, e nós tínhamos um trabalho para fazer sobre religiões. Como os meus colegas sabiam que eu era espírita, eles então optaram, né, para que fizéssemos o trabalho sobre o espiritismo. E eu combinei com a minha mãe e os diretores do centro espírita que se nós poderíamos tirar umas fotos e gravar a reunião pública. Tá? Se não me engano, era quinta-feira à tarde. Bom, foi tudo acertado, eu e os meus colegas fomos para o centro espírita. Mas naquele dia, a minha mãe, que era a dirigente e que ia conceder uma entrevista que nós íamos gravar, só que ela não pôde, porque foi tanta gente para que ela atendesse lá no atendimento fraterno, que aí complicou, o tempo começou a passar, a reunião tinha que iniciar, e eu lembro, Vanessa, que eu estava ali, perto dos meus 14 anos, e virei para os meus colegas e disse assim: aciona o gravador que eu vou responder as perguntas. E eram as perguntas sobre o espiritismo, o centro espírita. Aí um outro companheiro, que era dirigente da casa, ele estava do lado, olhou para minha mãe fez o sinal positivo, e eu simplesmente respondi todas as perguntas como se eu tivesse o maior conhecimento sobre o espiritismo. E uma coisa muito importante é que a doutrina sempre me ensinou a pensar. É como você lembrou, né? A fé raciocinada. Você não pode aceitar as coisas assim de pronto. Eu aprendi muito isso, a debater, ler, estudar, e até hoje, então, nas minhas palestras, seminários, rodas de conversa, enfim, eu procuro muito fazer com que as pessoas que estão participando pensem, que elas não aceitem simplesmente aquilo que eu estou falando, e sempre fundamentando, porque isso é muito importante, porque um grave problema, às vezes, que nós temos no movimento espírita é o famoso achismo. E nós, na verdade, precisamos citar as fontes, nós precisamos dizer qual é a fundamentação daquele pensamento, sempre tendo por base Kardec. Então, eu aprendi isso, né, ao longo da minha experiência vivencial dentro do movimento espírita, no estudo da doutrina, e é o que eu procuro fazer hoje, então, nas minhas palestras e aí nos mais variados eventos.
Você divulga suas palestras como motivacionais e provocativas. Isso mostra o perfil cristão como referência, já que Jesus também era motivador e provocador. Estou certo? É um aprendizado que nós vamos tendo ao longo do tempo. No início, eu não dizia que as minhas palestras eram provocativas. Depois eu fui incorporando isso, porque tanto no movimento espírita quanto na área de educação e empresarial em que eu atuo, eu sou muito indagador. Eu faço as pessoas pensarem, lanço perguntas, e aí eu comecei a perceber que eu era um provocador. E comecei, então, a dizer que as minhas palestras também eram provocativas. E isso é muito importante, Ivani, porque nós temos que fazer com que as pessoas pensem. A arte de fazer pensar é muito importante. Certa vez, no Centro Espírita, eu estava no grupo de estudo sistematizado, eu estava como coordenador, e estávamos lá discutindo um tema que era ligado à reencarnação, e aí afirmaram alguma coisa, né? O grupo fez uma afirmação, e eu disse assim para eles: bom, isso é fácil para vocês afirmarem, porque vocês acreditam na existência do espírito. Mas como eu não acredito, gostaria que vocês me convencessem que o espírito existe. Aí o pessoal disse: pô, Marcos, você está querendo fazer uma pegadinha conosco? É claro que você acredita no espírito. Bom, isso é o que vocês acham, mas eu estou agora me colocando na posição de que eu não acredito exatamente na existência dos espíritos. Vamos lá, vocês estudam o espiritismo, então me convençam que o espírito existe. Existe vida depois da morte. A palavra é de vocês, eu desafio. E aí eles começaram, né, timidamente no início, né, e eu, então, como sou um provocativo, eu rebatia todas as argumentações que eles faziam, né, e tentava rebater com lógica. Bom, no final, eu disse a eles: olha, convencer exatamente vocês não me convenceram, mas eu vou aceitar todas as argumentações, mas vocês poderiam ter dito isto, poderiam ter mostrado X, poderiam ter feito. Entenderam? E nada disso vocês argumentaram comigo. Mas você que conhece melhor. Não, nós estamos no grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu sou apenas e tão somente o coordenador. Quem precisa conhecer são vocês. Então, vocês precisam estudar. E vocês têm que estar preparados, porque alguém pode chegar para vocês, um amigo, um familiar, enfim, e pode simplesmente fazer esse questionamento. Você é espírita? Mas você acredita mesmo nesse negócio aí de reencarnação, de vida depois da morte? O que vocês vão falar se vocês não conseguiram argumentar comigo? Então, vocês têm que saber pensar. E aí eu dei um exemplo, que é real, que aconteceu comigo, numa festa de aniversário de uma amiga. Ela era espírita, haviam alguns companheiros espíritas. Em um determinado ponto da festa, nós espíritas fizemos lá um grupinho e começamos a conversar. E estávamos conversando sobre reencarnação. Um tio dessa minha amiga se aproximou e disse assim: olha, estou ouvindo vocês conversarem sobre esse negócio aí da reencarnação, e eu quero dizer a vocês que eu não acredito. Isso é uma balela, não tem nada a ver. E aí eu contra-argumentei e disse a ele: olha, nós não estamos aqui nesta festa para querer debater o assunto. Mas se o senhor me permite, vamos tomar a reencarnação apenas e tão somente como uma teoria, uma hipótese, um talvez. Então vamos pensar assim: se a reencarnação fosse uma verdade, se ela de fato existisse, o senhor não acha que a reencarnação responderia de uma forma mais lógica a várias questões existenciais, as várias questões da nossa vida? Ele pensou um pouquinho e respondeu: bom, não, sem dúvida, se a reencarnação fosse uma verdade, sim, ela ia esclarecer muitas coisas da nossa vida. Então tá bom, foi ótimo conversar com o senhor, é um prazer, muito obrigado, e desviei o assunto, porque é a técnica, faz ele pensar. Se ela pode ser se fosse uma verdade, ela realmente é lógica e responde, por que não então?
Mas como não era o ambiente, não era local, nada para avançar na conversa, mas você, como diz Kardec, você lança a semente. Faz com que a pessoa pense, não para aceitar o espiritismo, mas para adentrar ao espiritualismo. Pensar. A existência da alma, quem sabe, a reencarnação. E aí ela vai pensar, ela tem que elaborar o próprio pensamento até chegar na sua própria afirmação. Muito bom. Instigar a que se caminhe adiante. É o que Jesus veio fazer. Nos tirar da inércia, nos fortalecer, nos impulsionar a vida, não é mesmo? Vanir, isso daí me faz lembrar de que nós precisamos aprender como espíritas, dentro do movimento espírita, a não querer ensinar. Nós precisamos permitir que as pessoas, no seu processo de aprendizagem, tenham liberdade, tenham autonomia. Era o que Jesus fazia. Quando Jesus, por exemplo, foi indagado lá pelo doutor da lei, de quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E quando ele termina de contar a parábola, ele olha para o doutor da lei e pergunta: dos três que passaram lá pela estrada, qual deles usou de compaixão? Qual deles que você acha que usou de compaixão? E o doutor da lei diz: ah, senhor, foi o terceiro. Ele não podia falar a palavra samaritano, né, porque ele era doutor da lei, que havia um problema grave em relação a isso na época. E Jesus simplesmente encerra a conversa dizendo: então vai e faz o mesmo. E deixou a situação com o doutor da lei. Você não sabe quem é o homem assaltado, não tem a mínima ideia, mas você acaba de entender que precisa ter compaixão para com qualquer um. Portanto, você vai ter que superar os preconceitos, as discriminações, etc. Agora, Jesus não avançou na conversa. Ele deixou o assunto com o doutor da lei, porque agora é com o doutor da lei. Agora você sai daqui e vai pensar, porque você é cheio de preconceitos. Mas agora você vai ter que pensar. E eu aprendi isso, Vanir, numa situação bastante prática na minha juventude, ainda em São Paulo. Estava sendo realizada a Semana Espírita da Distrital, lá da USE, lá no Tatuapé, e na nossa casa espírita, naquela noite, nós íamos receber o Apolo Oliva Filho. Eu já estava ali, na mocidade espírita, e nós estávamos preparando tudo, as pessoas estavam chegando, aquela coisa. Tá? E aí eu vi um senhor, estava lá sentado numa das fileiras da plateia, e ele estava olhando para a parede, porque na parede estava o cartaz da Semana Espírita. E eu peguei, me aproximei dele, sentei do lado, cumprimentei. O senhor está olhando aí o cartaz? E comecei a explicar para ele o que era a Semana Espírita, não sei o quê, as palestras, quais eram os objetivos, o porquê. E ele ali, bem calmo, tranquilo, falou assim: ah, sim, pois não, muito bem, E eu, o tempo todo achando que era uma pessoa leiga e que eu precisava ensinar a ele. Aí o dirigente veio assim: Apolo, vamos para a mesa? Pois é, mano. Era o Apolo Oliva Filho, era o orador da noite. Mas ele foi muito humilde, né? Ele não retrucou nada, ele entendeu a minha posição. Mas naquela noite eu aprendi isso. Nós não estamos aqui para ficar ensinando. Tá? Não é nada disso. Né? Na verdade, eu deveria ter tido uma postura completamente diferente. Deveria ter cumprimentado. O senhor está olhando o cartaz, o senhor sabe o que é a Semana Espírita? É a primeira vez que está vindo e tal. Porque, na verdade, o educador precisa fazer perguntas. E o educando, então, vai se colocando. E Jesus era mestre nisso. Então, eu procuro ter esse aprendizado e fazer dessa maneira nessa nossa atualidade. Perfeito. Essa pandemia trouxe desespero a muitos pais que empurraram a educação de seus filhos para a escola e, de repente, tiveram que assumi-la integralmente. E você escreveu um livro exatamente sobre esse assunto. Pais eduquem seus filhos. Fala sobre essa obra. Bom, você entrou agora num assunto que é muito importante, um assunto profundo. Nós, já há décadas, que nos perdemos, tanto na família quanto na escola, da educação. Você colocou muito bem. O que nós temos hoje é instrução.
tanto na família quanto na escola. Há uma preocupação muito grande dos pais e também dos professores em ensinar conteúdos, em fazer com que seus filhos e seus alunos aprendam conteúdos de matemática, de língua portuguesa, química, física, história, geografia e assim por diante. Nós espíritas não somos contra isso? Claro que não, porque isso faz parte da educação. Mas sabemos que a instrução não é a educação. O Pedro de Camargo Vinícius, no seu livro Mestre na Educação, ele nos diz que os estadistas, as autoridades públicas, não conseguem resolver o problema das injustiças sociais, da miséria, da violência. Mas entre eles, não faltam os que são formados em economia, sociologia, medicina, etc., etc. Não faltam diplomas, não faltam certificados, não falta conhecimento. Mas falta uma coisa essencial para a maioria: sentimento. E a pandemia, então, fez com que os pais tivessem que assumir um posicionamento maior enquanto educadores. Nós aprendemos com a doutrina que o lar é a primeira escola. Mas o que tem acontecido, e eu tenho acompanhado muito isso, as escolas, para fazer o ensino online, apenas e tão somente pegaram algumas plataformas aí de videoconferência, por exemplo, e onde os professores estão transmitindo os conteúdos que já faziam presencialmente na sala de aula. E aquela tonelada de exercícios, porque é um sistema repetitivo, massificante, e os pais, que são grandes educadores dos filhos das novas gerações, ficaram um tanto quanto perdidos, porque eles tiveram que assumir, pelo menos em parte, essa postura dos professores de ensinar a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história e assim por diante. Coisas que, com o passar do tempo, a grande maioria dos adultos descarta. Descarta porque é um ensino que não é ligado à realidade da vida e você acaba esquecendo. Eu recordo aqui a minha filha, por exemplo, na sua época, já no ensino fundamental, e ela chegou em casa e disse assim: pai, eu tenho uns exercícios para fazer aqui de matemática, o senhor me ajuda? Eu falei: bom, mas é claro. O que é? Nós estamos aprendendo equação. E aí eu recordei que na minha época de banco escolar, eu era muito bom em equações. Aí eu falei: tudo bem, vamos lá. E aí depois sentamos juntos, ela me mostrou o que era, e eu olhei aquele exercício e pensei comigo: meu Deus, isso é chinês, é grego, russo, o que é isso? Eu não lembro mais nada, eu simplesmente não sei mais como fazer isso daqui. Tem algum exercício resolvido? Tem. Bom, exercício resolvido vai salvar. Mas nem o exercício resolvido, porque eu não conseguia raciocinar em cima do que era me mostrado. Mas nós já estávamos em tempos de internet, engatinhando, mas já estávamos em tempos de internet. E aí o doutor Google, mais especificamente o doutor YouTube, aí me salvou, porque eu encontrei o professor que ensinava aqui. E, na verdade, ela não precisou mais de mim, porque, afinal de contas, já tinha um professor lá na internet ensinando. Porque nós descartamos por quê? Eu tive um professor na minha época do ginásio, ele era um expert em equação. E nós passamos o ano inteiro aprendendo e fazendo exercícios de equação, mas com um problema muito grave. Ele nunca nos disse para que as equações serviam, onde elas eram aplicadas. Então, é claro que, com o passar do tempo, eu fui esquecendo aquele ensino. Eu nunca apliquei efetivamente. Eu não sou muito ligado aí à ciência, das ciências matemáticas, lógicas, eu sou muito mais histórico e social. Então, os pais ficaram meio perdidos. Os professores idem. E nós estamos precisando resgatar a educação. Lembrar que educar é o desenvolvimento harmônico, equilibrado de todas as potencialidades do espírito, porque nós somos seres integrais. E que não adianta desenvolver apenas a instrução, o conhecimento, sem uma formação do caráter. E essa tem que ser a nossa grande preocupação. Allan Kardec nos mostra que precisamos ter tato, observação,
perceber as tendências de caráter que o espírito está trazendo. Que às vezes você tem reencarnado aí na família, o que vamos aqui classificar como um ex-rei ou rainha déspota, que já com 2, 3 anos de idade já quer mandar em todo mundo, quer dar ordens, fazer as suas escolhas. E você fala, opa, essa não é uma boa tendência de caráter. Não consegue obedecer limites. Então, nós temos um problema grave de educação. E a grande questão não é que essa criança vá logo para a escola para começar a aprender conteúdos curriculares. É para ser educada no lar, ou seja, corrigir as suas más tendências, a aprender a ter limites, a obedecer, o que pode e o que não pode, por quê, e para que ela comece também a se socializar. Ao invés de bater nos irmãos e arrancar o brinquedo dos outros, ela entender que precisa compartilhar e assim por diante. Esse é o grande papel dos pais. E os professores, eu disse isso já numa outra live, os professores e a escola precisam entender que precisam dar suporte pedagógico aos pais. Como nós vamos fazer o chamado ensino domiciliar se os pais nada entendem de desenvolvimento psicológico da criança, se não entendem os estágios de desenvolvimento desse ser, se não têm noções pedagógicas? Então, esse suporte precisa acontecer. Nós precisamos, então, urgentemente, ter uma nova visão sobre a família e a missão educacional dos pais e também uma nova visão da escola, que precisa retornar para a educação, porque hoje ela está, infelizmente, apenas e tão somente na instrução. Meu caro, assistimos tantas ações coletivas pela renovação da sociedade, no sentido ambiental, humanitário, enfim. Você não acha que essa transformação deve ser mais individual? Ou seja, a paz universal se fará concreta quando cada indivíduo construir sua paz interior? E onde a educação, além do sentido espiritual, é claro, se ajusta nesse contexto? Muito bem, com certeza. Nós temos que lembrar que a sociedade humana, é o coletivo dos seres humanos. Então, a sociedade humana só existe porque nós temos a reunião dos próprios seres humanos. As instituições humanas, na verdade, elas são pessoas, não são entes jurídicos ou físicos. São pessoas. A família são pessoas reunidas. A escola são pessoas também reunidas com todo um ideal e assim por diante. Então, nós só teremos, de fato, uma transformação coletiva, a transformação da humanidade para a paz, a caridade, a ética e assim por diante, se nós individualmente nos transformarmos. Porque não adianta querer fazer um trabalho coletivo se as pessoas continuam com seus preconceitos, suas discriminações, seus vícios. Então, a transformação moral da humanidade, ela inicia e se consolida com a transformação moral das pessoas, de cada pessoa. Isso é muito claro para nós espíritas, porque o espiritismo fala o tempo todo em reforma íntima, em autoeducação, autoconhecimento. Portanto, está falando para mim, primeiro. Eu preciso me transformar. Porque a maior força da educação é o exemplo. Isso não quer dizer que nós não iremos fazer ações coletivas, porque elas também são importantes. A divulgação do espiritismo através da internet é uma ação coletiva. Fazemos debates sobre educação, é uma ação coletiva, mas visando com que os participantes, as pessoas que tenham contato com isso, entendam que elas só terão uma família melhor, o um mundo melhor, se elas se melhorarem. Aliás, isso me faz lembrar um companheiro dirigente de um centro espírita, e ele contando que certa vez, no final da reunião mediúnica, que espiritual se apresentou, e ele então aproveitou a ocasião e indagou se ele poderia fazer uma pergunta.
E o guia espiritual disse que sim, perfeitamente, ele podia perguntar. Então ele disse assim: olha, a nossa grande preocupação aqui, dirigindo esta casa, é tornar os nossos serviços de atendimento cada vez melhores, né, que a nossa casa possa realmente representar com maior dignidade o espiritismo, etc, etc. Ou seja, né, nós queremos sempre melhorar. Qual é a orientação que o meu irmão pode nos dar? E ele disse assim: Marcos, o espírito deu aquela respirada, ficou aqueles segundos, né, em silêncio, e aí respondeu simplesmente assim: melhore-se, paz em todos os corações. Fui. Foi, Marcos, nunca mais eu perguntei nada, porque a resposta bateu tão fundo, porque ele tem razão. Se eu quero que as coisas melhorem, isso só pode acontecer se eu me melhorar. Então, isso é muito claro para nós. E aí entra a educação, porque esse é um processo de educação. Eu não tenho que ficar preocupado com os defeitos aqui dos meus familiares. Eu não posso fazer o culto do evangelho no lar, olhar para a lição do evangelho, olhar para eles e dizer assim: ó, preste atenção que a lição de hoje é para vocês. Se eu fizer isso, eu estou completamente equivocado. A lição primeira é para mim. Aliás, eu já estou mostrando falta de humildade e de caridade nessa minha colocação. Eu é que preciso me transformar, porque aí a força do meu exemplo, com o tempo, vai fazer com que eles também comecem a se transformar. É aquela história, né? Vem cá, esse centro espírita que você vai deve ser uma coisa boa. É mesmo? Por que você acha isso? É porque você tem melhorado. Opa, graças a Deus. E aí, você quer ir lá para conhecer também? É a força do exemplo. Imagine, Vani, na escola, por exemplo, a professora entrar na sala de aula, a turma ainda está naquela algazarra, né? Tá iniciando o dia, e ela simplesmente cortar a palavra para todo mundo e falar: silêncio total, eu estou com dor de cabeça, não quero nem um pio aqui dentro, tá? Nós vamos fazer os exercícios assim, assim, e ó, o primeiro que fizer alguma pergunta, eu ponho para fora. Ora, com esse tipo de exemplo, com essa postura que é antididática, antipedagógica, antieducacional, fica completamente impossível realmente educar para que essas crianças ou esses jovens consigam realizar a sua transformação moral. Vários dos meus livros são voltados a isso. Você já citou o Pais Eduquem Seus Filhos, que é um livro de orientação aos pais. Tem, por exemplo, o livro Caminhos da Educação, que é voltado mais aos professores, mas sempre nessa visão. Realmente, a melhora da humanidade, o progresso moral da humanidade só pode acontecer com a nossa transformação moral. Portanto, é bastante individual para atingir o coletivo. Exato. Até me lembro de palestras em que pessoas vinham abraçar, agradecer e comentavam: minha irmã precisava escutar isso. Meu marido devia ter vindo. Quando você volta? Muitas vezes. Mas, na sua atuação corporativa, você aborda a ética e a liderança humanizada. Não acha então que esses temas se encaixariam na família? Para eliminar situações como não é para fazer o que eu faço, só o que eu estou falando para fazer. Sim, humanização e ética são fundamentais na nossa vida. E tudo começa no lar. Você lembrou agora um exemplo muito importante, né? Porque nós temos que tomar cuidado com o que estamos fazendo à frente dos nossos filhos. Como você vai exigir que seus filhos não briguem entre si e não falem palavrões uns com os outros, se eles sabem que todo dia papai e mamãe brigam e se xingam? Porque estão dentro de casa, estão vendo, estão ouvindo. Então, a sua palavra, o seu sermão, ele perde o valor, porque você não está agindo nem humanamente e nem eticamente. Você está solicitando aos seus filhos que sejam e façam algo que você não é e não faz. E aqui nós temos um componente educacional importante, porque, em verdade,
verdade, nós não temos que dar aos nossos filhos aquilo que temos, seja a nível material ou a nível de conhecimento. Em educação, nós temos que dar aos nossos filhos aquilo que somos. Então, os pais precisam prestar atenção a si mesmos. Bom, para que eu bem eduque meu filho, eu preciso dar bons exemplos. E se eu não der bons exemplos, é aquela história, Vani, que você está em casa, está assistindo a TV, está lá o noticiário, e aí você comenta com o seu filho. Grande problema do nosso país é a corrupção, essa desonestidade. Aprenda, filho, nós precisamos ser honestos, e só com honestidade, etc, etc. Mas aí você vai sair com o seu filho. Põe o seu filho lá sentado com você no carro e sai. E tem uma blitz. Está lá a polícia fazendo uma blitz e o policial pede para você parar. Você já vai pegando os documentos, seu filho está olhando, e vê que você já pega lá umas notas de dinheiro, junto lá dos documentos, sai do carro e tal, vai lá e conversa com o policial daqui e dali, não sei o quê, você volta, né? Vamos embora, filho, estamos liberados, está tudo bem. Aí você sai e o filho olha para vocês assim, ô pai, o senhor molhou a mão do policial? Não, filho, olha só, deixa eu explicar para você, porque você tem que entender que na vida, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, entendeu? Tá? Eu estou aí com um atraso aí, porque eu não paguei aí o IPVA do carro e tal, mas aí eu conversei com o policial e tal, ele me liberou, mas tá tudo certo. Mas, pai, o senhor não falou lá em casa que nós temos que ser honestos, que a corrupção é a pior coisa que existe no país? Sim, é claro, mas isso com esses aí, esse pessoal aí, dessas autoridades todas aí, porque não foi o caso aqui, foi um caso só assim, só de acertar a situação, e está tudo bem. Tá bom, filho? Então entenda isso. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E aí o pai encerra a conversa. Mas isso não existe. Corrupção é corrupção, desonestidade é desonestidade, no pequeno como no grande. Tanto faz como tanto fez. Senão nós vamos entrar para a hipocrisia. Como um prefeito de uma cidade do interior do Brasil, a jornalista lá, o senhor está respondendo na Câmara dos Vereadores um processo por desvio de verba, e ele interrompeu o jornalista e disse assim, minha filha, mas que desvio de verba? Não é nada disso, nem sei por que abriram esse processo contra mim, por causa de 150 mil reais. Se fosse para mais de 1 milhão, tudo bem, eu até iria compreender, mas só 150 mil. Então ele se justificou, dizendo que ele só tinha desviado 150 mil reais. O que era 150 mil reais? Por que ele tinha que responder um processo de impeachment por causa disso? Mas não importa, que fosse 15 reais. Desvio de verba é corrupção, é desonestidade. Então, nós precisamos lembrar que humanização e ética na família, no lar, é da máxima importância. Os nossos filhos de hoje, essa geração que está aí, ela vai se tornar adulta. Nós não queremos que a sociedade seja melhor, as leis sejam mais justas. Se nós não os educarmos na ética, na humanização, na espiritualização, o que eles vão fazer amanhã? De repente, eles vão olhar para o orçamento público e dizer assim, sabe uma coisa? O teto máximo de aposentadoria está muito alto. Esses aposentados estão ganhando muito dinheiro. Vamos diminuir esse teto. E aí você vai falar, mas que isso? Como que estão fazendo uma coisa dessa? Mas isso está de acordo com a educação que eles receberam. E quem foi que os educou? Você. Então nós precisamos ser éticos o tempo todo. E claro, como nós somos espíritos imperfeitos, confessar aos nossos filhos, desculpe, errei. Não é por aí. E permitir que os filhos também nos corrijam. E apontem, pai, é mesmo. Porque aí você vai fazendo a sua autoeducação. Então, a ética e a humanização, com certeza, tem que fazer parte dessa liderança dos pais no lar, na família. Isso mesmo, meu caro. Agora, Marcos, fale do seu empenho com o IBEM, Instituto Brasileiro de Educação Moral, que você fundou em 1999, se não me engano, não? No meu ginásio, aliás,
Estudei educação moral e cívica, matéria que infelizmente desapareceu do currículo escolar. Então me diga, você acha possível mesmo, diante de tantas distorções e banalismos, resgatar essa consciência moral, cívica, fraterna e humana enquanto sociedade? Sem dúvida. Eu também peguei a educação moral e cívica dos tempos do governo militar brasileiro e, historicamente, quando voltamos novamente à democracia em 1985, houve todo um movimento para apagar aquilo que nos ligava àquele governo militar. Então, a educação moral e cívica, a OSPB, a Organização Social e Política do Brasil, etc., tudo isso foi retirado, abandonado em nome da liberdade, em nome da democracia. Quando em 99 surgiu o IBEM, que hoje nós chamamos, né, a sigla é IBEM Educa, nós tínhamos a ideia de um projeto educacional baseado em Pestalozzi, grande educador, Johann Heinrich Pestalozzi, ali entre o final do século XVIII e todo o início do século XIX, de promovermos a educação moral, não como uma disciplina curricular, mas como um projeto pedagógico que envolve toda a escola e a família. E hoje nós já estamos com aquela visão de que a escola precisa ser uma comunidade de aprendizagem, então envolvendo todos os seus protagonistas, também a família e a própria comunidade onde ela está inserida. Numa proposta pedagógica, justamente de trabalhar a humanização, a ética, a solidariedade na formação das crianças, para que sejam seres mais conscientes de si mesmos, dos outros e da vida. O IBEM, ele está inserido aqui no Brasil no movimento de inovação da educação brasileira, e nós temos uma escola parceira em Leopoldina, Minas Gerais, que é o Centro Educacional Conhecer, e que é considerado pelo Ministério da Educação como escola modelo, né, de inovação e criatividade da educação básica brasileira. E é uma escola completamente diferente, porque, para começo de conversa, a escola não tem salas de aula, não tem professores que ensinam, não aplica provas e não dá notas aos alunos. É claro, isso parece dar um nó na cabeça dos educadores. Como pode isso daí? Mas pode. E isso está de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? Está de acordo com a legislação. Mas é uma escola onde a criançada, eles formam grupos de trabalho e pesquisa. Os professores são orientadores do processo de aprendizagem. As crianças têm liberdade de escolher o que querem aprender, o que querem desenvolver, sempre sob a orientação dos mestres, onde os pais e responsáveis têm participação plena no processo pedagógico da escola, onde às sextas-feiras existe Assembleia Geral, onde todo mundo debate a escola, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que pode ser melhorado e assim por diante. E é uma escola que participa ativamente da sociedade. Eles apadrinharam uma fonte de água natural, a praça pública, as crianças visitam o asilo da cidade, fazem campanhas aos mais idosos e assim por diante. Então, eles têm uma consciência ética, uma consciência cívica muito grande, grande mesmo. E nas reuniões com os pais, que são reuniões muito dinâmicas, criativas, todo ano eu estou lá em Leopoldina, faço muitas palestras com eles, sento com os professores, com os pais, e tudo é muito dinâmico, bastante mesmo. E nós estamos vendo crianças que estão indo para outras escolas, porque o Conhecer hoje trabalha apenas o ensino fundamental, então as crianças têm que ir para o ensino médio já para outras escolas, mas que tem essa formação cívica, essa formação ética, solidária. Então, esse é um trabalho que é perfeitamente possível fazer na escola, como é possível fazer também no lar.
Aliás, família e escola precisam se dar as mãos. Nós não podemos mais manter essas instituições separadas. Para não acontecer o que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui convidado para apresentar o projeto do IBEM Educa numa escola municipal aqui do Rio. Essa escola municipal ela fica bem próxima a uma comunidade carente e violenta aqui do Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei na escola, olhei, eu não consegui ver o nome da escola, porque tinha um muro de mais ou menos uns 6 metros de altura e um portão de ferro da mesma altura. Então, eu olhei assim para o prédio e disse, bom, ou isto é uma escola ou é uma prisão. Vamos bater para ver se eu estou no lugar certo. Depois de muito bater, porque não tinha campainha, não tinha nada, você tinha que bater, gritar, chamar, finalmente vieram atender, era a escola. E ao adentrar a escola, um outro choque foi perceber que para subir as escadas, para entrar para o setor A, para ir ver a biblioteca, tudo era gradeado. Tudo tinha portão, tudo tinha cadeado. E o mais impressionante, as portas das salas de aula, as portas que normalmente são de madeira, elas tinham sido substituídas por portas de ferro, com aquela janelinha, né, para você poder olhar, e tudo com cadeado. E a diretora nos explicando que as crianças, os alunos daquela escola, vinham todos daquela comunidade. E eram alunos muito violentos. Então, com o passar do tempo, a única maneira de proteger a escola foi, então, construir um muro de 6 metros, gradear tudo por dentro e por fora, e os alunos só se movimentam conforme as autorizações. E eu me senti numa prisão, mas isso aqui é uma penitenciária, não é uma escola. Como querer que eles não sejam violentos aqui dentro se eles estão sendo violentados? Eles precisam ser bem recebidos, ter liberdade de ação, poder falar, perguntar, participar. Isso é a coisa mais importante que existe. São seres humanos. Se nós não acreditamos neles, vai ficar praticamente impossível fazer o processo educacional. Bom, infelizmente, apesar da direção e a coordenação pedagógica dessa escola acharem que o projeto do IBEM Educa era maravilhoso e era tudo o que eles precisavam, mas eles não seguiram em frente, porque, sabe, Vanir, vem sempre aquela colocação, mas isso vai ser difícil aqui, vai ter muito professor que não vai gostar, os nossos alunos, eles não estão preparados para esse tipo de projeto, nós precisamos muito da ética, da humanização, mas a secretaria cobra muito de nós os aspectos burocráticos, administrativos, conteudistas. Na verdade, o professorado e os pedagogos têm todas as desculpas do mundo para não sair da sua zona de conforto. Isso também acontece muito com os pais. Mas nós estamos aí com uma trajetória já de 22 anos de trabalho por todo este Brasil, já colhemos muitos bons frutos dos nossos projetos. Eu perdi a conta de quanto eu já rodei aqui pelo país, quantas palestras, rodas de conversa, seminários, etc., nós já fizemos pelo IBEM. Continuamos a trabalhar. Agora, em tempos de pandemia, o nosso trabalho está totalmente online, mas nós continuamos a estar junto aí com os professores e os pais. E nós temos feito rodas de conversa online, temos publicado muitos vídeos no nosso canal do YouTube, vídeos voltados para gestores, professores e pais. E nosso trabalho, então, continuou, temos muito conteúdo no nosso site, e a educação à distância. Hoje nós temos uma plataforma de educação à distância com 28 cursos online, que são bastante dinâmicos e participativos, voltados tanto para os gestores escolares, empresariais, professores e também para os pais e responsáveis. É difícil? É. As resistências são muitas? Com certeza. Mas eu aprendi com a doutrina espírita de que nós precisamos ser, acima de tudo, semeadores. Você tem que semear. A semente vai ficar. Hoje o terreno não está pronto para que ela germine, mas amanhã vai acontecer se nós continuarmos a semear, outros virão e vão continuar a semear e vão continuar a adubar até nós entendermos que a educação moral deve reger a educação que nós fazemos tanto na família quanto na escola.
E esse tem sido, então, o trabalho do IBEM Educa. Marcos, acredito que não foi coincidência o plano superior ter escolhido um educador para codificar as obras básicas. Então, diz pra gente, que papel você considera que o movimento espírita pode e deve assumir na sociedade hoje? O Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal e integral. E Allan Kardec tinha que ser um educador para compreender o alcance do Espiritismo. Agora, esse alcance, ele tem por finalidade maior a transformação moral da humanidade. Então, a maior influência que o Espiritismo pode fazer na sociedade humana é transformar a sua educação. Kardec é enfático lá em O Livro dos Espíritos, quando ele diz que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, que a verdadeira educação é a educação moral. Nós não vamos transformar a humanidade nem pelo viés da política, nem da segurança pública, nem da economia e nem das atividades sociais. Nós somos totalmente dependentes da educação, mas bem entendida, como nos mostra Kardec, junto com os espíritos superiores, que é a educação moral. Então, nós espíritas, dentro do movimento espírita brasileiro e internacional, precisamos entender que a nossa grande ação tem que ser no campo da educação. Nós iniciamos essa marcha, principalmente ali por volta das décadas de 1970, 1980, quando foi lançada a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. Então, a chamada evangelização espírita, ela começou a se multiplicar nas instituições espíritas. Mas, infelizmente, nós temos assistido muitos serviços de evangelização espírita copiarem o modelo das nossas escolas tradicionais. E, na verdade, o que nós estamos tendo semanalmente no Centro Espírita é a transmissão de conteúdos espíritas. E aí nós estamos preocupados em ensinar às crianças o que é a alma, o que é o perispírito, o que são os fluidos e assim por diante. Na verdade, e eu trabalho isso dentro de um projeto, que é o projeto Educação do Espírito, nós precisamos centrar os nossos esforços nas casas espíritas em trabalhar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E aí nós temos um conteúdo maravilhoso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que são os ensinos morais, as leis morais. Isso é primordial. Que adianta eu saber tudo sobre reencarnação se isso não vai me modificar, se isso não me transforma, se eu continuarei egoísta, orgulhoso, vaidoso e assim por diante. Eu não posso ter na reencarnação só um conhecimento e poder passar aqui e fazer até uma palestra sobre reencarnação. A reencarnação precisa mexer comigo, eu tenho que me transformar. Eu não sou este corpo, eu não estou aqui pela primeira vez, eu sou uma alma imortal. Deus me propiciou reencarnar de novo aqui para que eu possa continuar o meu aprendizado no amor ao próximo. Então, é uma coisa revolucionária. Eu não posso ter isso apenas como conteúdo. Eu lembro aqui, Vani, certa vez no Centro Espírita, que uma companheira chegou para mim, eu estava entrando, chegou, ai, Marcos, hoje quase que eu mato um aqui dentro. É mesmo? Mas o que foi que aconteceu? Não, porque depois que terminou a reunião mediúnica, que eu faço parte aqui do grupo na parte da tarde, o fulano, sabe do fulano? Pois é, eu já chamei a atenção dele várias vezes. Mas hoje foi demais na reunião. Ele falou umas coisas lá para o espírito comunicante. Ah, quando terminou a reunião, peguei ele no canto da sala, falei poucas e boas para ele, que onde já se viu, ele que é espírita há tanto tempo, como é que ele tem aquele tipo de ação? Aí eu olhei para ela, interrompi e disse, vem cá, por acaso você teve aquele desejo de pular no pescoço dele, desganar? Ah, se tive! Ó,
só não matei graças à doutrina espírita. Aí eu olhei para ela, realmente nós temos um grave problema aqui para resolver. Pois é, Marcos, eu já falei dele lá na diretoria, a diretoria não toma nenhuma atitude. Não, mas eu não estou falando dele. Como assim? Como que não está falando dele? Não, olha só, você é espírita há quanto tempo? Ah, tem uns 20 anos. E atua no centro espírita há quanto tempo? Ah, também tem uns 20 anos. E você ainda está querendo matar a gente aqui dentro? Nós temos um grave problema, você não acha? E aí, quando ela parou, nossa, é mesmo, né? Não, mas calma, eu sei que você está fazendo esforço para se transformar, eu sei que você já conseguiu fazer determinadas transformações, mas eu acho que está precisando um pouquinho mais de esforço, não é mesmo? Aliás, você já o procurou para pedir desculpa? Porque estou imaginando a cena, né? Em plena sala da reunião mediúnica, você pegar o companheiro lá no canto e quase esbofeteá-lo, esganá-lo e jogá-lo pela janela. Isso é a atitude do verdadeiro espírita. Ai, Marcos, ai, foi bom falar com você. Eu vou procurá-lo. Eu acho que ele ainda está aqui na casa. Eu vou pedir desculpa. Só você mesmo para me falar essas coisas. Graças a Deus que você aceita que eu fale, que eu já estava aqui me preparando para apanhar também. Não, não, não. Então, nós precisamos voltar para a educação. Então, e precisamos começar a influenciar a educação brasileira, as escolas, a filosofia que rege a nossa educação. Nós contamos nos dedos, infelizmente, as ações dos espíritas no campo educacional, fora do centro espírita. Mas nós precisamos nos aliar às escolas, precisamos influenciar as secretarias de educação. Hoje nós estamos assistindo sistemas empresariais de ensino comprando as escolas. E esses sistemas só visam lucro, são empresas, nada mais do que isso. Tá? E quando eles ostentam lá ensino de qualidade, educação de qualidade, isso é uma falácia, isso não é verdade. Eles seguem pura e simplesmente apostilas, está tudo formatado, e agora no ensino online, eu tive que acompanhar aqui uma sobrinha neta aqui, 4 horas de ensino online, com a professora só acompanhando um caderno de exercícios o tempo todo. Você pode imaginar como eu fiquei do lado da garota aqui, já querendo intervir, né? Mas eu tinha que me segurar, porque, professora, por favor, mas ela está obedecendo o sistema. Ela não pode sair do sistema, senão ela perde o emprego. Então, nós espíritas, com essa visão toda que temos da imortalidade da alma, da reencarnação, da importância da educação moral, precisamos priorizar a nossa ação no campo educacional. Sem dúvida, sem dúvida. Meu caro, infelizmente já caminhamos para o final dessa conversa tão esclarecedora e produtiva. Mas gostaria ainda de sua visão, Marcos, como educador, sobre o momento que atravessamos. Qual o nosso papel nisso tudo? Eu tenho a mesma visão do educador brasileiro Rubem Alves, que não era espírita. Mas o Rubem Alves, certa vez, disse assim, perguntaram para mim se eu sou otimista quanto ao futuro. Então, eu respondo, otimista, não, não sou. Mas eu sou esperançoso, porque o educador não pode nunca perder a esperança. O Herculano Pires, nosso grande filósofo e educador espírita, ele mostra no seu livro Pedagogia Espírita que a pedagogia de Jesus é a pedagogia da esperança. Então, nós não podemos jamais perder a esperança. Nós estamos trabalhando porque sabemos, como espíritas, que a lei divina é a lei do progresso. Nós podemos, aqui na Terra, criar todas as barreiras possíveis, mas o progresso sempre irá acontecer, porque Deus nos destina à perfeição. E dessa perfeição nós temos Jesus como o nosso guia e modelo. Então, como educador, eu continuarei sempre a trabalhar com muita alegria,
com muita esperança, e sabendo, como dizem os nossos amigos espirituais, que aqueles que ainda não entenderam o amor ao próximo, que ainda não estão no campo do bem, da caridade, são apenas e tão somente os nossos irmãos doentes, desequilibrados, que ainda não entenderam a lei divina. Nada mais do que isso. Eles não têm que ser condenados, porque nós já estivemos também nessa posição em que hoje eles estão, e hoje nós estamos tentando seguir ao nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos transformar a educação brasileira e internacional. Existem muitos movimentos, tanto dentro do Brasil quanto fora, tanto fora do movimento espírita quanto dentro, para essa renovação educacional e para colocarmos a educação moral realmente onde ela deve estar. Então, confiemos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, e façamos do Espiritismo essa nossa base de trabalho. Claro, eu não posso chegar numa escola para falar de Espiritismo, porque eu tenho que respeitar a crença de cada um e a não crença também. Mas eu posso estar na escola para falar de uma forma mais humanizada, espiritualizada, falar em educação em virtudes, educação em ética, educação em valores humanos, que equivalem à educação moral que nós espíritas defendemos. E esse é o nosso futuro. Não tenhamos dúvida quanto a isso na renovação da família e também das escolas e de reencontrarmos o verdadeiro caminho da educação. Mas sempre lembrando que, acima de qualquer discurso e qualquer estudo teórico, tem que estar o meu exemplo. E eu vou lembrar aqui o querido Dalai Lama, quando ele diz que o mais importante para a humanidade não é a religião, o mais importante é a ética. E a ética só é possível de ser desenvolvida através da educação. Essa educação que forma o caráter, essa educação que corrige as más tendências, essa educação que leva o ser humano para colocar em prática o fazer ao outro somente aquilo que se deseja que o outro lhe faça, porque aí nós vamos alcançar o amai-vos uns aos outros. Então, a esperança é sempre o que deve nos mover aqui na humanidade. Ah, Marcos Demário, gratidão imensa por ter aceito o nosso convite para essa manhã de reflexão e arte, nos trazendo reflexões profundas sobre sermos e estarmos por aqui, mais uma vez, claro. Vanir, eu que agradeço imensamente, com muita gratidão, o seu convite, esta oportunidade de podermos conversar sobre o Espiritismo, a educação, esse futuro da nossa humanidade, e que nunca percamos a esperança, que estejamos sempre vibrando no amor, continuemos a trabalhar, a fazer a nossa parte para que esta nossa humanidade, esse nosso mundo, possa o mais breve possível sair desta condição de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração com a predominância do bem. Então, com o Espiritismo, sigamos em frente, para que quando tivermos que retornar pelas portas da reencarnação, encontremos então uma humanidade muito melhor através do nosso próprio trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Muita paz no seu coração e no coração de todos que estão nos assistindo. Se cuida, meu caro. Fica com Deus. Até uma próxima. E a você que está conosco, gratidão. Gratidão. E que espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana com uma frase de Santo Agostinho. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Pensa nisso. Boa semana.